trouxe a Bíblia Sagrada? Olha, 8 pessoas, muito bom. Pegue agora, por favor, e abra comigo no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 11. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 11. Glória a Deus. Aleluia. O versículo que leremos é o versículo de número 12. O capítulo é o 11 e o versículo é o 12. Vai ficar bem facinho, viu? Quantos encontraram, dê um brado bem forte dizendo: eu amo a Bíblia. Bom, bom. Está escrito: e no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso, e você diz amém. Quem diz graças a Deus? Queridos irmãos, quando estou em dias como este, celebrações de aniversário de uma igreja, eu tenho uma preocupação em particular de poder cooperar ministrando uma palavra que diga respeito à saúde da igreja, à vida da igreja, e que aponte para aquilo que eu entendo que Deus deseja ver aprimorado nesse novo tempo, porque todo aniversário ele anuncia um novo tempo. Então o Espírito de Deus trouxe ao meu coração, aqueceu no meu espírito, desejo de falar a vocês deste texto bíblico que a mim me inspira, me exorta e me abençoa muitíssimo. Jesus tinha uma base ministerial na cidade de Betânia, na casa dos seus amigos Lázaro, Marta e Maria. E neste dia ele, como fez outras vezes ao longo do seu ministério, transitava entre esta base ministerial e o templo em Jerusalém. Ele vem saindo de casa, desta casa que ele estava em Betânia, e ele sente fome. E quando ele sente fome, ele avista de longe, vamos começar a grifar os detalhes, diga comigo, de longe. Fale ao seu vizinho, de longe. Ele avista de longe uma figueira que tinha folhas. Por uma questão do comportamento desta figueira do Oriente Médio, desta figueira da Palestina, todas as vezes que vê-se na figueira as folhas, subentende-se que ela já tem frutos, porque primeiramente ela apresenta os frutos e depois as folhas, e não o contrário. Então, se há as folhas, subentende-se que já há os frutos. Jesus então enxerga de longe aquela figueira, vê que ela tem folhas, e é levado então até perto dela. Chega perto dela, não há frutos nela. Jesus lança uma palavra: nunca mais coma alguém fruto de ti para sempre. A figueira murcha, seca e morre imediatamente. Eu quero que você comece a pensar o que isso significa, ou o que significou, para aquele grupo de pessoas que estava logo ali acompanhando toda aquela cena, os discípulos. Eu quero que você se transporte um pouquinho para esse tempo, para esse momento bíblico que estamos vivendo aqui, recriando aqui, desejando visitar
nessa atmosfera. E perceba como não deve ter sido chocante perceber que o que acabou de acontecer ali é o contrário do que costumava acontecer. Atenção. Quando Jesus se aproximava de pessoas que estavam doentes, como é que elas ficavam? Vamos de novo. Quando Jesus se aproximava de pessoas que estavam doentes, como é que elas ficavam? Aí quando Jesus interceptava-se um funeral, o que acontecia? O funeral terminava, né? Quando Jesus chegava para visitar o sepulcro de alguém, como fez com Lázaro, a morte virava o quê? Então, os enfermos eram curados, os mortos reviviam, os oprimidos eram libertos. Então esse era o movimento. Aonde tinha morte, Jesus gerava vida. Aonde tinha doença, Jesus gerava cura. Aonde tinha opressão, possessão, Jesus gerava libertação. Você percebeu que nesse dia foi o contrário? Porque quando Jesus se aproximou da figueira, ela estava viva ou morta? Viva ou morta. E quando ele saiu, como ela ficou? Isso nunca tinha acontecido. Sempre acontecia o contrário. Sempre a aproximação de Jesus gerava na morte a vida, na doença a cura. Mas nesse dia, quando Jesus chegou, a figueira estava, e quando ele deu uma palavra, ela saiu. Então preste atenção no que significa para aquele grupo perceber que a forma como Jesus está interagindo com um ser vivo, porque lembremos-nos que uma árvore é um ser vivo, a forma como ele está interagindo com ela provocará nela algo que eles não viram até então. De alguma maneira, a programação emocional e mental deles estava no sentido e na direção de pensar que sempre aconteceria isso aos mortos vida, aos mortos vida, aos doentes cura. Só que nesse dia não foi assim. Nesse dia Jesus decidiu agir com um nível de severidade que trouxe àqueles discípulos uma experiência que mostrou-se desagradável no início, mas que os amadureceu de uma maneira que eles nem poderiam imaginar ainda. Eu sei que você ainda não se encontrou tão bem comigo essa noite nesse caminho, mas eu peço que você tenha um pouquinho de paciência. Porque eu quero dizer a você que nós, às vezes, vemos algumas coisas que não gostaríamos de ver. Nós, às vezes, nos deparamos com situações que não gostaríamos de nos deparar. Mas a verdade é que algumas visões desagradáveis transformam nossa vida para sempre. Algumas experiências que nós não gostaríamos de ter vivido são responsáveis por nos colocar num ambiente de temor que nós não teríamos se fosse o contrário. Nunca mais. Eu disse para você, nunca mais esse grupo de 12 pessoas olhou para Jesus do mesmo jeito. Nunca mais esse grupo de 12 pessoas se relacionou com o requerimento de Jesus do mesmo jeito. Nunca mais esse grupo de pessoas viu o reino de Deus sob a mesma ótica. Porque algumas experiências vão nos chocar, mas vão despertar em nós um senso de seriedade sobre o que é servir a Deus. Se nós não virmos algumas coisas, se não formos expostos a algo que traduza, que comunique o quão sério, o quão zeloso é servir a esse Deus, vamos acabar incorrendo na mesma situação em que estão ocorrendo tantas pessoas. Há um número gigantesco de pessoas que não está no nosso meio hoje, porque elas criaram uma visão fantasiosa e romantizada sobre o que era o Evangelho. Então nessa visão elas não podiam ser requeridas sobre nada. Nessa visão elas não poderiam ser incomodadas a respeito de nada. Nessa visão Jesus não poderia pedir a elas absolutamente nada. E quando eu olho para essa história, eu estou enxergando um Jesus que se aproxima, pede, quer, e quando não acha, não fica feliz. Um aleluia aqui, um glória a Deus lá atrás. Quando eu olho para essa história, eu estou vendo um Jesus que se aproxima,
pede, quer, e quando não acha, não fica satisfeito. E se eu não tiver coragem de olhar para essa história como ela merece, eu vou continuar criando um castelinho de ilusões a respeito de um evangelho romantizado, totalmente frágil e irreal, porque a realidade do evangelho é que ele me chamou para dar frutos, e ele está procurando entre nós hoje os frutos que nós prometemos dar. Se eu não olhar para uma história como essa, se eu não ler questões a respeito do desfecho da vida de pessoas que decidiram interagir com a fé, decidiram interagir com o Espírito Santo de uma maneira inadequada, se eu não perceber a realidade sobre o zelo que Davi disse, o zelo pela tua casa me consome. O zelo que fez Jesus entrar no templo e proceder de toda aquela maneira enérgica. Só que nós estamos sendo seduzidos, talvez por algumas falas, narrativas, vídeos e etc., a pensar que essa atmosfera se tornou uma atmosfera fraca, uma atmosfera frágil, uma atmosfera de condescendência. Mas a realidade é que o reino de Deus ainda é poder, que o zelo ainda consome aqueles que querem servir a Deus em espírito e em verdade. Eu vim falar a um povo que não veio aqui para brincar de igreja, a um povo que veio aqui para ser igreja poderosamente. Então, aqueles 12 homens nunca mais vão ver Jesus com a mesma ótica. Aqueles 12 homens nunca mais vão lidar com o reino de Deus da mesma maneira, porque eles enxergaram que Jesus procura, se aproxima, pede, e quando não recebe, não lida com isso como se não fora nada. Agora acompanhe muito bem, porque eu vinha dizendo para você como as coisas aconteceram, e elas aconteceram assim. Jesus viu de longe. Lembra que eu pedi para a gente dar um grifo nessa palavra? Então vai de novo, diga longe. E de longe há um anúncio. As folhas podiam ser vistas de longe. Os frutos teoricamente estavam por detrás das folhas. Se as folhas estão pela frente, elas podem ser vistas de... E aí o comportamento da árvore, como eu já lhe expliquei, ele sugere que se há folhas, é porque há... Então a figueira está emitindo uma mensagem. Eu queria que você compreendesse isso. É uma mensagem que pode ser vista por quem está longe. As folhas estão comunicando: tem fruto. As folhas estão dizendo: tem fruto. As folhas estão falando sobre uma atividade produtiva, frutífera, fértil. As folhas estão comunicando para quem está longe que as coisas vão bem. As folhas estão comunicando para quem está longe que a vida está em dia, a produção está em dia, a fertilidade está em dia. Na realidade, isto aqui não é muito diferente, se devidamente contextualizado, a realidade que nós estamos inseridos hoje. Quando esta folhagem diz respeito à nossa capacidade de provocar ou de promover cenários, aonde de longe alguém olha e diz assim: tem, a vida está certa, está tudo correto, está tudo uma bênção, olha que família feliz, olha que ministério produtivo, olha que pessoa santa. As nossas folhagens são a nossa habilidade de comunicar para pessoas que estão a centenas de quilômetros de nós, por exemplo, através desta ferramenta aqui. Como está a nossa vida, nosso nível de honestidade, pureza, santidade, justiça. Só que eu olho para Jesus e percebo que Ele fez uma coisa. Ele foi lá, pertinho, para ver se aquilo que ela comunicava de longe condizia com a sua realidade provada de perto. Porque não há nada que sobreviva ao teste da proximidade. Não há mentira que subsista ao teste da proximidade. Não há inverdade, não há fantasia que subsista ao teste da proximidade. O que Jesus decidiu fazer, embora, preste atenção,
teoricamente ele nem precisasse. Você acha que o Filho de Deus precisa chegar perto de uma árvore para ter a informação correta se ela tem frutos ou não? Não, mas tudo isso daqui é Jesus fazendo coisas que comunicam para nós a realidade do que é a dinâmica da vida. Jesus está dizendo: não é de longe que se convence sobre o que se tem e sobre quem se é de perto. E essas suas passadas até a chegada na figueira me causam arrepios, mas são bons arrepios, porque o temor é o princípio da sabedoria. Pastor, o que o senhor quer pregar? Eu quero pregar que ele está caminhando na direção e na sua direção, para de perto perceber se todas as nossas narrativas se sustentam, nossas imagens condizem com a nossa realidade. Ele quer chegar perto de mim hoje para saber o que eu sou e quem eu sou, se um arquétipo que eu publico ou uma realidade que eu vivo. E nessa noite ele me trouxe para dizer: viva uma vida de verdade. De longe a comunicação era: tem. Mas eu te pergunto, tinha ou não tinha? Tinha ou não? De longe o comunicado era: tem fruto, mas tinha? De longe o comunicado era: tá tudo bem, mas estava? De longe o comunicado era: tem saúde na árvore, mas tinha? Quando chegado de perto, Marcos diz desse jeito: mas só havia folhas. Portanto, aquilo que a árvore sugeria ter, na verdade ela não. Aquilo que ela sugeria viver, na verdade ela não. Então há um ambiente de decepção, porque o que se esperava encontrar não se encontrou. Eu gostaria que eu e você pudéssemos essa noite trazer para nós um compromisso de vida. Não se tornar uma decepção para quem nos conhece de perto. Eu preciso trazer para a minha vida o compromisso de não ser decepcionante quando conhecido de perto. Eu preciso trazer para a minha vida o compromisso de ser melhor de perto do que parecia ser de longe. Ser mais crente de perto do que parecia ser de longe. Ser mais piedoso de perto do que parecia ser de longe. Eu queria que você pegasse a mão de alguém agora, desse uma acordada nele e dissesse: eu vou ser uma boa surpresa para você. Quando você me conhecer mais de perto, vai saber que eu sou ainda mais gente boa do que parecia de longe, ainda mais agradável, ainda mais crente, procurando ainda mais a retidão e a justiça do que parecia ser de longe. Deus não nos chamou para sermos decepcionantes, Deus nos chamou para ser do que parecíamos ser de longe. A Ele a glória esta noite. Jesus decidiu se aproximar para então submeter a árvore ao teste da proximidade, o teste pelo qual ninguém que vive uma vida mentirosa sobrevive, o teste que qualquer um que vive uma vida de imagem e não de realidade não passa. E Jesus foi submeter a figueira a este teste. E parece-me que eu vejo Jesus mexendo nos galhos, afastando as folhas, por detrás, procurando, mas não havia. Fala essa palavra bem forte: não havia. Aí Marcos diz uma coisa que parece que acaba com a mensagem. Ele diz assim: porque não era tempo de figos. Então, desculpa, irmão, eu acabei não lendo esse versículo, pastor, perdoa. Porque, pelo menos que eu me lembre agora, eu acho que manga dá lá pelo último trimestre do ano, eu acho que a partir de outubro, deve ser alguma coisa assim. Nós estamos em fevereiro agora, e eu acredito que não seja tempo de manga. Me corrija quem tem mangueira em casa, por favor. Né? Estou certo? Falou a irmã que tem uma mangueira, falou que está certo. A senhora tem mangueira, né? Tem duas, então ela sabe o que ela está falando.
Então, se nós formos a uma mangueira agora e não acharmos manga, não há em tese razão para ficar chateado. Afinal, não é tempo de... Vamos de novo, não é tempo de... Então não tem por que me indispor com a mangueira. Não tem por que me aborrecer com a mangueira, porque não é tempo de manga. Se não é tempo de manga, então tudo bem. Ah, pastor, então peraí. Então Jesus devia estar querendo descarregar em alguém a raiva dele, chateação dele com os fariseus aquele dia. Olhou a figueira e disse, é tudo. Você consegue ver Jesus agindo intempestivamente? Jesus pegando pinimba com alguém? Jesus com vontade de... Você acha que Jesus acordava chutando cachorro? Jesus... Então, peraí, como nós vamos fazer com que essas duas realidades se harmonizem? Não é tempo, mas Jesus mantém o nível da severidade. Não é tempo, mas Jesus mantém o nível da exigência. Não é tempo, mas Jesus mantém o nível do zelo. Não é tempo, mas Ele continua agindo da mesma maneira com ela. Algumas questões importantes que você tem que entender. Primeiro, não é tempo, mas eu apresentei as folhas. Eu digo não ter tempo, mas eu fiz a promessa. Eu digo não ter tempo, mas eu vendi a imagem. Eu digo não ter tempo, não estar no tempo, mas eu publiquei uma imagem que sugeria. Então esta é uma desonestidade da minha parte. Porque se eu não estou no tempo ou não tenho tempo, não deveria ter vendido uma imagem. Segunda questão. Quem é que está pedindo? Diga comigo, Jesus. Muito fraco, quem está pedindo? Jesus. Quem está pedindo? Jesus. Eu nunca posso pensar que não tenho ou não estou no tempo, quando quem está me pedindo é o dono do meu tempo e o dono da minha vida. Eu até posso dizer que não tenho tempo ou não estou no tempo, se você me pedir, porque você não é dono nem do meu tempo e nem da minha vida. Mas quando trata-se do meu Criador, se aproxima na direção do tempo que Ele está pedindo, porque quem está pedindo é quem plantou. E aqui é uma questão que muda toda a perspectiva. Jesus vai continuar agindo da mesma maneira que agiu no início. Ele não vai perder ou enfraquecer a vara da sua correção só porque não é tempo de figos. Pelo contrário, ele se manterá no mesmo nível, no mesmo patamar de severidade, de correção e de austeridade do início. Porque o que nós precisamos entender que essa história propõe é que esta não é uma mangueira. Esta é uma figueira. E isso muda toda a perspectiva por uma razão simples, porque a mangueira não é símbolo de Israel, mas a figueira é. A jaqueira não é símbolo de Israel, mas a figueira é. O que eu estou lhe dizendo é que Jesus não foi procurar frutos em nenhuma outra árvore, senão aquela que representa e simboliza o seu povo. Então, uma coisa é procurar em quem não me deve. Uma coisa é procurar em quem eu não plantei. Uma outra coisa é procurar e cobrar quem eu plantei. Só que nós somos muito curiosos, porque nós gostamos quando fomos plantados, investidos, acreditados, mas não gostamos quando somos cobrados. Eu gostei quando Ele me plantou, gostei quando me regou, gostei quando acreditou em mim, mas não gostei quando Ele procurou, pediu e cobrou. Quando eu fui investido, plantado e acreditado, o Evangelho era maravilhoso. Quando eu fui cobrado e requerido, eu comecei a ficar debaixo de uma pressão que não posso suportar. Porque isso? Porque eu estou vivendo uma liderança opressora. Não, você não gosta de ser cobrado. Você gostou de ser plantado e investido, mas não suporta a cobrança. Mas Deus me trouxe para lhe dizer, eu só cobro quem eu plantei. Eu só peço de quem eu investi. É no mínimo desonesto da minha parte que eu tenha ficado tão satisfeito com todas as etapas, mas quando Ele bate na minha porta e me pede um fruto, um resultado, um serviço, aí eu acho que não está bom.
mas eu achei que estava bom quando ninguém acreditava, e ele acreditou. Ninguém investia, ele investiu. Ninguém plantava, mas ele plantou. Ele me colocou numa terra boa, ele acreditou em mim. Aí quando ele me visita para poder procurar em mim os frutos que o reino precisa que eu produza, aí eu digo que estou numa posição desconfortável, desagradável, debaixo de uma liderança opressora, mas não me oprimia quando acreditava em mim, não me oprimia quando investia em mim, não me oprimia quando fui semeado, não me oprimia quando fui regado. Então agora não está me oprimindo quando está exigindo de mim o mínimo, que é que eu frutifique para o louvor da sua glória. Quem ainda está por aí, diga alguma coisa na noite desse dia. Aleluia. Não era tempo de figos. E Jesus olhou para a figueira, procurou, não achou, saiu, porém não antes de deixar uma palavra: nunca mais coma alguém fruto de ti para sempre. Agora eu queria que você parasse um minutinho e pensasse numa coisa. Quando Pedro disse para Jesus que foi visitado pelos cobradores de impostos, Jesus não deixou o imposto sem pagar. Ele disse para Pedro: vai no mar, lança um anzol, tira o primeiro peixe que subir, abrindo-lhe a boca encontrarás um estáter, toma-o e paga-o por mim e por ti. O que eu estou provando para você é que todas as vezes que o ministério de Jesus viu-se com alguma falta ou demanda, ele tinha poder suficiente para produzir aquilo. Então, se não tinha o dinheiro do imposto, ele foi lá e fez um milagre e o dinheiro apareceu. Se há uma multidão e não tem o que comer, 5 pães e 2 peixinhos, ele dá graças, reparte, todo mundo come. Todas as vezes que parecia não ter uma coisa, ele ia lá e rezou. Vamos de novo. Todas as vezes que não tinha uma coisa, ele ia lá e rezou. Ele sempre resolveu a fome dos outros, mas nesse dia ele não resolveu sua própria fome. E a pergunta que eu me faço é: por quê? Porque quando a multidão não tem comida suficiente, ele provê, mas porque quando ele está com fome, ele não provê para si mesmo? Por que ele não fez milagre nesse dia? Alguém aqui acha que ele teria alguma dificuldade de colocar a mão em qualquer direção daquele galho e com um único pensamento dar uma ordem, e essa figueira produziu o fruto mais bonito, maduro, viçoso que ela já tivesse produzido em toda a sua vida, e aquele fruto enchesse a mão de Jesus, Jesus tomasse aquele fruto e saísse dali saciado? Alguém acha que ele teria dificuldade para fazer isso, sim ou não? Quem acha que ele tinha poder para isso, diga amém. Então por que ele matou a fome de todo mundo e não matou a sua própria? Porque ele proveu para todos, mas não proveu para si? Porque ele multiplicou pães e peixes para a multidão, mas não fez um fruto para si próprio? Porque a lição tinha que ficar desse jeito: chegar, procurar, não achar e sair. Não era dia de fazer milagre, porque fruto não é milagre, fruto é produção espontânea. Ou faz porque quer, ou não faz. Ou entrega por amor, ou não entrega. Não há milagre no fruto. O fruto é uma produção espontânea. É por isso que a Bíblia diz: pelos frutos conhecereis o quê? As árvores. Se houver a interferência de um milagre, então não é a produção da árvore. Se tiver a interferência de um milagre, não é a espontaneidade da árvore. Então Deus não vai fazer milagre para você dar fruto. O fruto é uma competência e obrigação sua. Ou você produz porque quer, ou você não produz. Os dons são do céu para você, os frutos de você para o céu. Então ou eu e você damos frutos porque queremos fazer isso, ou não pense você que haverá intervenção miraculosa para crente frutificar, porque o fruto tem que ser a sua produção espontânea, natural, o seu desejo de honrar aquele que te plantou e acreditou em você. Alguém tem coragem de dar um aleluia numa hora como essa? Não vai ter milagre. Não tem milagre para que você faça aquilo que é seu dever. Não tem milagre para que você faça aquilo que se espera que você faça. Ou bem eu produzo porque esta é a minha essência, natureza e desejo, ou eu não produzo. Jesus procurou, não achou. Olhou para a figueira,
e liberou uma palavra. E a palavra foi: nunca mais coma alguém fruto de ti para sempre. Nunca mais coma alguém fruto de ti para sempre. Pastor, o negócio estava, aquele dia a coisa estava, é porque com figueira não tem refresco. Com figueira a coisa tem que ser assim, nesse nível. Porque a árvore, a figueira no reino não pode deixar de produzir. Ela tem uma obrigação e uma competência, uma responsabilidade e um compromisso com a produção. Jesus olhou e disse: nunca mais coma alguém fruto de ti para sempre. Eu posso tentar traduzir para você o que Jesus quis dizer, melhor, o que ele disse? O que ele disse foi assim: se não para mim, para mais ninguém. Nunca mais coma alguém fruto de ti para sempre. Por tu não ter servido a mim, tu também não servirás a mais? Como não entregaste a mim, tu também não entregarás a mais? Pastor, mas eu acho que isso foi muito autoritário. Denuncia Jesus no Ministério Público. Eu acho que ele não poderia ter agido assim, mas reclamo na gerência. Porque o que eu estou vendo é que ele está dizendo uma coisa que alguém vai ter dificuldade de entender, mas eu já entendi e já vi centenas de vezes ao longo da minha vida. É ele dizendo: se não for para mim, não pensa que vai ser para outro também não. Se não fizer aqui, não pensa que vai fazer em outro lugar. Se não para mim, para mais ninguém. Vai bater, não vai abrir. Vai tentar aqui, acolá, não vai ser bem sucedido. Vai suar a camisa, acordar cedo, dormir tarde e não vai prosperar. Porque se não fizer primeiro aqui, se não servir primeiro a quem plantou, também não servirá a mais ninguém. Eu sei que estou falando esta noite aqui, algumas pessoas que só não tinham percebido, mas estão exatamente nessa situação. Qual? A de estarem tentando fazer primeiro em outros lugares aquilo que deveriam ter entregado primeiro no reino. E estão tomando uma canseira, tentando viver fora daqui coisas que, se não viverem primeiramente aqui, não vão desatar e nem desabrochar em lugar nenhum. Pastor, essa é uma palavra de maldição. Não, essa é uma palavra bíblica. Pastor, o senhor está me amaldiçoando. Então, se alguém está amaldiçoando você, não sou eu, é Jesus. Porque foi ele que disse para ela: se tu não serves a mim, eu também não vou ficar te olhando servir a outros. Se tu não tens disposição para servires a mim, eu também não vou ficar como espectador do teu serviço a mais ninguém. Então, sabe de uma coisa? Essa noite eu vim de Deus entregar uma palavra aqui, e ela é a seguinte: em vez de você tentar primeiro fazer outras coisas para depois fazer o que Deus quer, porque você não experimenta primeiro fazer o que Deus quer e depois tentar fazer outras coisas, porque sem a bênção dele você não prospera em lugar nenhum, mas com a bênção dele até o que estava para dar errado vai começar a dar certo. Eu queria que você segurasse a mão de alguém que está do seu lado, desse uma boa acordada nele e dissesse: essa luta, vai de novo, essa luta é invencível. Ninguém vence a Deus. Ceda hoje, abra mão hoje do orgulho hoje, da vaidade hoje, da sua teimosia hoje, e comece a entregar aquilo que é dele, pertence a ele, é dele por direito. E quando você entregar primeiro o que é dele, ele vai abrir portas que estavam fechadas para você. Ou se alguém ainda está comigo nesta noite, levante a mão mais alto possível, abra sua boca e glorifique o nome do Senhor esta noite.
Mas pastor Eduardo, pelo amor de Deus, por quê? E eu já começo a encerrar, mas por quê? Por que eu estou nessa condição? Por que eu tenho que fazer isso? Por que a igreja tem que fazer isso? Será que essa não é apenas uma questão da vaidade do agricultor, de ver que a figueira produziu frutos? Será que isso não é apenas para que eu... Não é sobre a vaidade do agricultor, não é só sobre você, é sobre muitas outras coisas maiores, mais importantes do que estas pequenas coisas. Não é sobre vaidade. Eu quero te apontar duas razões e concluir essa mensagem. A primeira é porque existe um compromisso em cada crente que dá fruto, de alimentar um laboratório que está trabalhando para a cura das pessoas. Pastor, como é que é? Eu vou trazer um texto bíblico para a nossa reflexão. A Bíblia diz que um rei piedoso chamado Ezequias adoeceu. E o profeta Isaías foi até lá e disse para ele: você vai morrer, põe a tua casa em ordem. Quando Isaías virou as costas, Ezequias orou, e o Senhor decidiu ter compaixão dele. O profeta Isaías voltou e falou para ele: olha, Deus vai dar mais 15 anos a você. Eu quero que você perceba que nós estamos vendo um Deus que ele tem na mão a chave da vida e da... Primeiro Deus diz: você vai morrer. Depois Deus diz: você vai viver. Aí o Senhor diz: daqui a 3 dias você vai entrar na igreja e vai dar testemunho. Olha isso. Dono do tempo, dono da vida, dono da morte, dono de tudo, dono de... Aí o profeta que está falando em nome daquele que é dono de... que disse: vai morrer, vai viver 15 anos, daqui 3 dias. Esse profeta olha para os servos na cabeceira do rei e dizem assim: ponham uma pasta de figos na ferida do rei. E eu fico me perguntando, se esse Deus que tem a chave da morte, da vida, do tempo, o que é uma ferida para ele? Se Isaías está com tanta autoridade a ponto de dizer: vai morrer, daqui a pouco dizer: vai viver, daqui a pouco dizer: vai ficar daqui 3 dias entrando no tempo, daqui a pouco diz: vai ser 15 anos que você vai ter de vida. Com tanta autoridade para ligar, desligar, matar, fazer viver, apontar o que vai acontecer daqui a 3 dias, para que usar uma pasta de figo? Por que não simplesmente levantar a mão sobre a enfermidade? E esse mesmo Deus que tem a chave da vida e chave da morte, não tem a chave para curar uma ferida? Tem ou não tem? Pode ou não pode? E por que não fez? Por que é que Deus está fazendo questão de que o processo de Ezequias seja feito da seguinte maneira: o tempo da vida Deus dá, o remédio para a ferida viria através de uma pasta elaborada através dos frutos da figueira. Figueira essa que, como já lhe expliquei, é um símbolo de Israel. Então o que o Senhor está ensinando nessa história que tem a ver com a nossa reflexão dessa noite: vida e morte comigo, saúde, feridas fechadas, a igreja faz o remédio. Então vida e morte eu determino, vocês não. Agora, quando as pessoas a quem eu dei mais tempo de vida entrarem por aquela porta, elas vão entrar com o tempo de vida que eu dei, mas feridas ainda abertas. E uma igreja que frutifica abastece o laboratório que produz remédio para que as pessoas não vivam só mais tempo, vivam melhor o tempo que receberam. Existem pessoas que pegam o tempo da vida que receberam e não colocam a sua vida debaixo de árvores frutíferas. Por isso que elas vivem mais, mas não conseguem viver melhor. Porque não basta só usar o tempo de vida que eu ganhei. Eu preciso pegar a minha vida e endereçar ela, para que ela seja vivida no meio de comunidades que dão fruto.
Porque senão eu vou viver um tempo, mas viver um tempo mal vivido, com feridas abertas e que sangram todo dia. Eu vou viver 15 anos com as feridas abertas, ou eu posso viver 15 anos com as feridas cicatrizadas. E o segredo está no pote que está na cabeceira do rei, que é um remédio que o povo elaborou através dos seus frutos. Então levante a mão, porque eu vou liberar uma palavra de Deus. Vai entrar muita gente por aquela porta ainda, muita gente por aquela porta ainda. Pessoas que receberão de Deus dentro dessa casa uma palavra de vida, sentenças de morte que serão revertidas para a vida. E nós vamos fabricar um remédio que dará a essas pessoas tempo de qualidade, feridas fechadas, vida bem vivida. Esta responsabilidade é nossa. O Senhor está dizendo, é uma obra conjunta. Eu dou o tempo de vida e a igreja dá a qualidade deste tempo através daquilo que ela produz. Oh, aleluia. É sobre os outros? É sobre a capacidade de ajudá-los? É sobre produzir remédio? É. E só sobre isso? Não. É sobre mim também. É sobre um testemunho que preciso dar. É sobre um anúncio que eu preciso fazer. É sobre uma demonstração pública de que eu fui alcançado, perdoado, e dou frutos por isso. Porque fui alcançado e perdoado. Porque eu não estou mais caído. Porque eu fui levantado pelo Senhor. Porque eu não sou mais um derrotado pelo pecado. Eu estou de pé e estou dando frutos, porque o Evangelho me levantou. Você repare como tudo apontava para a direção de que o fruto seria algo ligado para sempre a algo ruim, decadente. Por quê? Porque foi através de um fruto que a humanidade conheceu a decadência moral e espiritual. A queda do homem no Éden não se deu por comer folha, se deu por comer Então, aparentemente, esse elemento chamado fruto estaria associado definitivamente a algo que produz queda, se Deus não tivesse tido uma ideia melhor. Se Deus não tivesse resolvido desatrelar o fruto à queda e atrelá-lo ao arrependimento. Veja como o Senhor resolveu as coisas. O fruto apontava para a queda. Aí de repente vem Deus e diz assim: eu nomeei vocês para que vocês vão e deem fruto, e o vosso fruto permaneça. A primeira coisa que Deus resolveu com essa palavra é porque através do pecado, através de consumir aquele fruto, o homem perdeu o poder de viver para sempre. Porque o Senhor disse: no dia que comerdes, certamente morrereis. Então, quando o homem comeu o fruto, ele selou sobre si próprio a finitude da vida. Ele não conseguiria permanecer até o tempo ou a eternidade que Deus queria. Aí o Senhor diz, pega e diz assim: não vou voltar com a minha palavra. Você comeu e agora você não consegue permanecer. Você vai experimentar a morte. Mas você pode dar fruto. E até quando você não estiver mais aqui, seu fruto permanece. Então você passa, mas o que você produziu fica. Você passa, mas o que você deixou permanece. O fruto foi a forma do Senhor dizer: o pecado tirou o tamanho da jornada que eu queria para o homem. Mas quando ele morre, quando ele sai, quando ele termina, até quando ele se muda, o fruto que ele deixou permanece.
Nós podemos nos mudar, ir para outra cidade, para outro estado, o Senhor pode nos chamar, mas os frutos que nós produzimos vão permanecer. Eu estou pregando para uma igreja que não gera impactos de um dia, para uma igreja que produz frutos que permanecem. Eu estou pregando para uma igreja que não produz um final de semana, mas produz frutos que permanecem. Num tempo onde as coisas são rápidas, são ágeis, são céleres, são fugazes, a igreja está sendo convidada a produzir frutos que permanecem. Num tempo onde as pessoas querem experiências de uma noite, querem experiências de uma hora, o reino de Deus propõe frutos que permanecem. Não é uma emoção, não é uma sensação, não é um arrepio, é uma experiência revolucionária e transformadora. A igreja está provocando e promovendo uma contracultura. Nós não estamos para entrar no mesmo ritmo e sistema alucinante das experiências fugazes. O reino de Deus é uma imersão permanente. Eu estou aqui, estarei amanhã e depois também, depois também. Eu não vim viver um amor de primavera, nem uma paixão de verão. Eu vim viver um amor para toda a minha vida. Oh, glória a Deus. Eu vim esta noite aqui para liberar sobre a sua vida uma palavra. O maior, alguém levantou a mão lá atrás. O maior, ou mais alguém levantou bem aqui no meio. O maior tempo de produção e frutificação desta igreja está para começar. Eu estou profetizando que ministérios serão despertados assim, às dezenas, às centenas. Eu estou profetizando que setores serão fomentados com poder. Estou profetizando que ministérios que estavam num nível serão elevados a níveis de produção e de excelência 2 vezes maiores. Eu estou profetizando que coisas que ainda não são feitas começarão a ser feitas. Um espírito de inventividade, de criatividade para o reino, para o avanço do reino será entregue aqui. Eu estou profetizando que daqui de Rondonópolis será apontado um farol que vai falar sobre coisas que inovarão, ferramentas de evangelização, de ministérios para o Brasil e para o mundo. Eu estou declarando que os frutos produzidos nessa casa serão tão poderosos que vão inspirar outras cidades, outros estados e outros países para o louvor da glória de Deus. E quem acredita nisso, dá um pulo dessa cadeira agora, fica de pé do seu lugar, libera uma palavra de adoração. E se em vez, não estou dizendo que seja ruim isso não, mas se, não vou dizer nem em vez, porque não é para substituir, é para agregar. Se além, agora ficou melhor, dos pastores brasileiros irem nas igrejas do exterior para ver algumas coisas que estão acontecendo, e se os pastores americanos quiserem conhecer Rondonópolis? Eu quero agradecer o entusiasmo dessas 8 pessoas. Eu vou tentar de novo. E se os pastores americanos, australianos, sul-coreanos quiserem vir aqui em Rondonópolis para entender o que está acontecendo aqui? E se o Espírito de Deus começar a desenvolver tanta graça, tanta criatividade, que estes 10%, pastor Riz, não, esses 10% sejam poderosamente superados, e essa meta dobrada, triplicada, quadruplicada, e essa cidade esteja rendida aos pés do Senhor e debaixo de um nível de avivamento, que as cidades dos estados e outras nações queiram vir aqui saber o que é que está acontecendo lá.
Por favor, aponta para mais 5 pessoas e diga: Deus pode fazer isso. Deus pode fazer isso. Se Deus está fazendo isso nas igrejas de Dallas, porque Deus não pode fazer em Rondonópolis? Se Deus está fazendo isso nas igrejas da Coreia do Sul, porque Deus não pode fazer isso em Rondonópolis? Se Deus está fazendo isso, por que não pode ser aqui também? Segura a mão da pessoa que está do seu lado agora, por favor. Não deixa ela ir embora. 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 Fecha o corredor. Fecha o corredor. Para não ter jeito dele ir embora. Fecha o corredor. Fecha o corredor. Eu não sei se você percebeu, mas eu não estou falando de quem não veio. Não estou falando de quem está. Não, estou falando de nós. É nós. Eu não estou falando, não, pastor, mas isso aí é para alguém que está. Não, estou falando para a igreja. Isso é sobre nós, isso é sobre o poder que está em nós, que opera em nós. Não vai passar de nós a oportunidade, o tempo. Não vai passar de nós, não vai passar de nós. Não vai passar de nós a oportunidade de sermos tudo aquilo que o Espírito de Deus planejou. Não vai passar de Lagoinha, Rondonópolis, a oportunidade de ser um farol para o estado do Mato Grosso. Não passará de nós a oportunidade de sermos os profetas dessa geração. Não vai passar de nós a oportunidade de cantarmos as canções que o céu está cantando, Felipe. Não vai passar de nós a oportunidade de pregar as mensagens que o céu quer que preguemos. Não passará de nós. Abra a tua boca por alguns segundos e bendiga o nome do Senhor. Abra a tua boca por alguns segundos e glorifique o nome dele agora. Abra a tua boca por alguns segundos e assuma um compromisso no altar. Assuma um voto no altar. Não vai passar de nós. Não vai passar de nós. Não vai passar de nós. Não vai passar. Levante a sua mão junto com a mão da pessoa do seu lado, mais alto que você puder. Os tempos vindouros não serão tempos de pequenez. Os tempos vindouros não serão tempos de mediocridade. Os tempos vindouros não serão tempos onde nós caminharemos na lógica, na razoabilidade, não. Os tempos futuros serão tempos do extraordinário de Deus. Nós estamos abertos para experimentar tudo aquilo que o Senhor quer fazer. Nós estamos abertos, disponíveis e com coragem para sermos a vanguarda de Deus nesse tempo. Para começarmos ainda hoje coisas que serão ditas, lembradas, aprimoradas daqui a 20 ou 30 anos, se a igreja ainda estiver na terra. Nós teremos a coragem de plantar as sementes que gerarão os resultados de uma evangelização a nível nacional. Nós temos coragem de plantar as sementes de consagração e de renúncia que gerarão um avivamento de dimensões nacionais. Aquilo que Deus quer fazer, que Ele possa contar conosco, que não passe de nós o tempo e a oportunidade de vivermos o extraordinário de Deus. Eu profetizo sobre esta igreja um tempo de abundante graça, de frutificação abundante
brilhante, sobrenatural. Não será mediano, não será razoável, não será excepcional. Será excepcional, será grande, será viçoso, será brilhante. O que Deus fará será extraordinário. E só quem acredita, diga graças a Deus, diga aleluia. Solte gritos de júbilo e brados de... E grandes coisas estão por vir, e grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas, e grandes coisas estão por vir, e grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, e grandes coisas vão acontecer aqui. Talvez você esteja vendo com muita clareza que a sua vida não está andando. As coisas que costumavam dar certo não estão dando. As coisas que fluíam com tanta leveza e naturalidade têm se tornado laboriosas. E o Senhor me trouxe para dizer para alguém esta noite aqui: isso está acontecendo porque eu estou chamando a sua atenção, porque você está despejando toda a sua energia, seus dias e anos, aonde eu não estou, fazendo coisas que não se referem, não se relacionam a mim nem à minha vontade. É por isso que você tem vivido tantos embargos. É porque Deus está chamando a sua atenção, para você entender que não há mais tempo para você dedicar tudo para si e nada para Deus. O tempo de servi-lo e de amá-lo como Ele quer e merece chegou para você. Você não precisa fazer 1000 tentativas frustradas até reconhecer que precisa de Deus. Eu estou te ajudando a poupar o seu tempo. Não continue sangrando suas mãos, esmurrando algumas portas. Pare de lutar, porque essa luta é invencível. Ninguém vence Deus. Ele está chamando a sua atenção para te dizer que há muito tempo Ele tem cercado você de cuidado, de favor, de livramentos, uns que você viu, outros tantos que você nem viu. Ele guardou tua vida, te amparou na beira dos precipícios para você chegar hoje vivo e intacto aqui. E desta noite não pode passar a noite de você ter um encontro com Jesus. Pastor, mas do jeito que o senhor pregou aí a coisa é muito séria, eu não dou conta não. Eu não tenho medo de ter te assustado com aquilo que eu preguei. Preguei a verdade. O que você precisa saber é que de fato você não dá conta. Não dá mesmo não. Nem eu e nem ninguém. Sozinho a gente não dá conta. É por isso que Jesus falou: sem mim nada podeis fazer. Com Ele você dá conta. Com Ele você deixa o que tem que deixar. Com Ele você renuncia o que tem que renunciar. Com Ele. Se você está ouvindo a voz do Senhor te chamar hoje, e se você não quer cometer o absurdo de negligenciar esse chamado, mas se você quer atender ao chamado do Senhor para uma vida de comunhão, entregar a sua vida a Jesus, fazer uma aliança com Ele pública de fé, que talvez você não tenha feito até hoje, nós queremos orar por você, te abençoar e te receber como membro da nossa família. Os desafios que você está enfrentando, nós também já enfrentamos e vencemos porque o Senhor foi conosco. Você também vai vencê-los. Se eu estou falando com alguém na noite desse dia que hoje quer fazer uma aliança com Deus, quer ter um encontro transformador com Jesus pela primeira vez,
hoje aqui nesse lugar, me dá um sinal com a tua mão agora, onde você estiver. Eu quero orar por você.